Bom, a gente já previa que o São Paulo perderia o jogo, né? Mas não da forma como perdeu, né? São Paulo perdeu para a LDU ontem 4-2 e agora depende de um milagre para se classificar para a próxima fase da Taça Libertadores da América. Isso porque o River Plate goleou, né, o Binacional pelo placar de 6-0 do Peru. Mas o São Paulo deu azar, né? Porque foi o único que jogou na altitude na abertura da Libertadores, perdeu de virada para o Binacional e depois o time não pôde jogar na sua cidade por conta da altitude que teve na pandemia. Então aí foi para Lima e perdeu os dois jogos, perdeu para a LDU e perdeu também para o River Plate. Então o São Paulo vai ter o River Plate na Argentina e o Binacional no Morumbi. Se o São Paulo perder para o River Plate na quarta-feira que vem, dia 30, estará eliminado da competição. Se empatar, São Paulo vai depender de um milagre. Por quê? Ele vai precisar vencer o Binacional na última rodada, torcer para o River Plate perder da LDU e ainda tirar uma desvantagem de um saldo negativo de 11 gols. Então hoje o torcedor de São Paulo está vislumbrando mais uma vaga na Copa Sul-Americana, que é para o terceiro colocado, do que o São Paulo avançar para as oitavas de final da Libertadores da América, né? A segunda fase da competição. Que coisa, né, Marcelo? E sábado o Fernando Diniz completa um ano à frente do São Paulo. Como assim, meu Deus do céu, Fernando Diniz. E o Muricy defendeu ele hoje, dizendo que o trabalho tem que continuar, que ele é contra a demissão do Fernando Diniz. O Lugano falou na cara do Fernando Diniz hoje: você tem que sair. Tá quente o clima no São Paulo. Edmar, antes de falar do São Paulo, Domenech Torrent testou positivo para Covid-19, informação do Igor Sedano. Rapaz, sobrou pro treinador do Flamengo também, hein? Então tem mais essa. Feio, hein? E acho que talvez possa mudar até o cenário do jogo do final de semana. Edmar, São Paulo tem um problema sério desde quando o Juvenal, através de uma manobra política, com muitos desses candidatos que querem ser candidatos do São Paulo hoje, os dois lados, Júlio Casares e o lado do Roberto Natel, para ter aquele terceiro mandato. Desde aquele período, o São Paulo não é mais o mesmo. Então, houve uma manobra, houve um continuismo, e o grande problema é o seguinte: nós tivemos uma grande discussão no grupo do São Paulo, porque o que acontece? O Fernando Diniz é Pardal, professor Pardal. O Fernando Diniz está buscando fazer um bom futebol. São Paulo é um time que cria, São Paulo é um time que chuta. Só que a questão é a seguinte: nós temos, eu vou falar nós, né, porque todos sabem que eu sou São Paulino. Nós temos hoje um Hernanes que ganha R$1 milhão, você tem o Daniel Alves que ganha R$1,5 milhão, que não dá exemplo fora das câmeras. Você tem o Igor Gomes que dá um chute da pequena área, um chute infantil, um chute totalmente despretensioso. O Hernanes também não conseguiu matar a bola. E vamos dizer também, o Igor Gomes, que tinha esquecido a camisa no intervalo, não pôde ser substituído. Bem lembrado. Então você tem um monte de problemas que eu acabo interferindo no campo. Eu gostei muito de uma análise que o Rica Perrone fez hoje. Eu acho que o São Paulo tem que ter uma mudança drástica. Tem dois candidatos. É o Rogério Ceni, o preferido dos dois candidatos. Senta com o Leco. O Leco está acabando de sair do hospital, tem mais 3 meses, ninguém quer mais saber do Leco. Senta com o Leco e fala o seguinte: nós vamos arrumar a nossa casinha, quem ganhar, nós queremos o Rogério Ceni. Já fecha com o Rogério. Parece que o Muricy já está tudo certo para os dois lados, que ele vai ser o coordenador técnico. Então, nós vamos fazer essa transição. Jogadores, vocês não têm vontade de jogar? O Hernandes está com um problema lá, que está longe da família, rescinde o contrato. Igor Gomes, o Wagner Ribeiro, como empresário, está pressionando porque ele não está jogando na posição, tira. Tem que ter uma mudança de estrutura muito séria. O São Paulo está se perdendo no tempo. O São Paulo perdeu estádio, perdeu para o Corinthians. Hoje o Corinthians tem uma arena, o Palmeiras tem uma arena, o Santos só falta fazer a arena. São Paulo tem uma base de jogadores onde com 2, 3 jogos o jogador vai embora. Começa a trazer jogadores da refúgio da Europa, pagando 500 mil para cada um, e os jogadores não entram divididos em campo. E não estão dando exemplos. E nós temos um ídolo, que é o Raí, que não tem comando, e o pior erro, Edmar, vai ser demitir o Raí. Pelo respeito ao Raí, por mais que o Raí não seja eficiente, tem que chamar o Raí e falar o seguinte: Raí, toma uma decisão, vamos colocar você como vice-presidente de alguma coisa, vamos tirar você do holofote, porque a pior coisa que o Leco pode fazer agora é demitir o principal ídolo da história do São Paulo.
Então, tem que pensar exatamente nisso. A atitude do Lugano não foi uma atitude normal. O São Paulo precisa de mais Luganos. São Paulo precisa de mais Luganos para poder entrar no dividida. Não pode jogador na saída do primeiro tempo trocar camisa com o jogador da LDU. Tá? Como se fosse tudo bem, saída de 0-3, tal, tá tudo bem. Tá? E então, Edmar, quem que vai colocar no lugar? Hoje surgiu a informação de que o Dunga poderia ser o treinador que poderia resolver. Mas parece que o Dunga está fechando com o Corinthians. Parece que está bem adiantado que vai fechar com o Corinthians. Tem que ter um choque de realidade, Edmar. Tem que ter um choque. E os São Paulinos de verdade, e aí olhando para vocês, que eu sei que esse programa chega, porque os meus amigos de São Paulo, Flávio, propaga. Não, e eu vou fazer chegar no meu canal do YouTube também, que você está falando. E outra coisa que é muito importante, vocês que são São Paulinos de verdade, parem de querer usar a sua vaidade. Quem tem que ter vaidade quem tem que aparecer são os jogadores. Os jogadores. Edmar, Robson, Dudu, todos nós. Nós vimos isso daí em pequenas proporções aqui na Inter de Limeira, há poucos anos atrás. Tá? O São Paulo tem que parar com essa história de vaidade. Todos os times que nós vimos, Palmeiras, Corinthians, todos os times que a gente viu, Cruzeiro recentemente, vaidade, é segunda divisão, é caixão. Então, ou tem que ter uma mudança privilegiada, senão a minha filha, que tem 13 anos, o filho do Flávio, o filho do Nelson, que são os nossos amigos, que tem 15, 18 anos, vai ser que nem o torcedor do Palmeiras, que ficou na fila, que não viu o Palmeiras ser campeão. Os torcedores são paulinos não tem mais torcedores são paulinos, porque não vê o time ser campeão. As pessoas chegam para mim e falam assim, você nunca foi campeão pelo WhatsApp. E é verdade, é verdade. Então, tem que mudar. Os jogadores têm que entender o seguinte, é o São Paulo Futebol Clube, é o principal time, é o time que tem mais brasileiros, é o time que tem mais Libertadores, é o time que tem mais mundiais. Não pode um Igor Gomes dar o passe que ele deu da pequena área para a grande área, achando que está tudo ok. E depois vem Wagner Ribeiro reclamar, né, porque o Fernando Diniz colocou ele numa posição errada. Então, o grande erro é muito fácil, Edmar, você falar que o erro está no Fernando Diniz. Vamos tirar o Fernando Diniz. Vamos tirar o Raí. Vamos tirar o Alexandre Pássaro. Tem que mudar a estrutura. E rápido. Por quê? Corinthians ultrapassou, Palmeiras ultrapassou, Santos ultrapassou, o Red Bull tem dinheiro hoje e o São Paulo está sendo o time de tirar sarro. Tem que ter uma mudança estrutural e rápido. Eu torço demais para isso. Nós falamos aqui, Edmar, para a Inter estar bem, a gente tem que pensar nos nossos rivais aqui do lateral, de lado, nós temos que pensar para esses times estarem bem. Nós temos que pensar que o Independente também tem que dar uma subidinha, não pode ficar essa diferença. É isso que está acontecendo com o São Paulo hoje. Poxa vida, perfeito. Então, Edmar... Marcelo, parabéns. Desculpa o tempo longo. E você aqui. pode falar de cátedra, porque você vive o São Paulo. Você morou até pouco tempo em São Paulo, você tem casa em São Paulo, você viveu o São Paulo Futebol Clube. Ele conhece os bastidores do tricolor. Então, Edmar, eu concordo com alguns pontos que o Marcelo falou, só discordo com a questão da troca de camisa. Acho que isso daí também mostra um pouco de respeito, né? Os jogadores que vão jogar com o São Paulo também, é um clube tradicional, querem essa camisa. Acho que isso é dos males o menor. É importante a gente pontuar também a ausência do Daniel Alves, né? E toda essa semana que aconteceu antes desse jogo aí, com as redes sociais dele, enfim, mostra um pouco de falta de comprometimento também, porque o cara tem que se resguardar nessa hora. E a gente sabe que é um problema estrutural no São Paulo, Odimar. Mas do jogo específico ontem, a gente tem que enaltecer o trabalho da LDU, uma equipe que é muito regular jogando lá na altitude. É difícil jogar contra eles lá. Eles impõem uma velocidade de jogo que a gente não vê nos clubes brasileiros. E eu acho que também é um pouco de competência. Mas é óbvio que culminou aí com essa fase do São Paulo, um mau resultado nesse momento, que acaba externando aí agora uma crise, e concordo plenamente com a questão estrutural do São Paulo. É preciso a base primeiro, né? Você fortalecer para depois chegar no campo. Perfeito. Edmar, só adicionar uma coisa também. E a imprensa, ela está sendo muito maldosa com o Fernando Diniz. Aquela informação que o Fernando Diniz deu, nós ganhamos, nós fizemos 2-1 no segundo tempo, tem que entender o contexto. Fizeram uma pergunta para ele sobre os jogadores jovens do time. E ele, para preservar as joias do São Paulo,
Tá? E tem que tomar muito cuidado também. Alô, vocês que estão querendo assumir o São Paulo, tem que verificar a historinha da base. Por que nós estamos perdendo jogadores da base, sub-17, para time do exterior e o cara nem chega no time principal? Tá? Tem jogadores, nós já contamos história aqui de problemas de contrato. Então, o que aconteceu? O Fernando Diniz respondeu, falou assim, olha, para esses jogadores, quando eles entraram, foi 2-1 o jogo. Então não foi que ele se contentou que ele ganhou por 2-1. Tá? Então tem um movimento que estão querendo tirar isso e assim o São Paulino, Edmar, deposita muito a questão nos ídolos que vai vir, só que os ídolos não estão conseguindo fazer, os ídolos não estão entrando em dividida, então falta voltar. Eu gostei da atitude do Lugano, tá? O Lugano ele tem que dar um choque de realidade também para o senhor Fernando Diniz, que também é responsável, porque o senhor Fernando Diniz conhece um pouquinho da estrutura do São Paulo. Quantas vezes ele, pelo Juventus, fez gol contra o São Paulo quando ele jogava? Eu fui, inclusive, num jogo lá na Javari, acho que foi o último jogo que o Juventus jogou com o São Paulo na Javari. Foi 2-0, 2 gols do Fernando Diniz. Então, tem que mudar a atitude. Não é somente um time. Não é o Audax, Fernando. Nós estamos falando do time que tem toda a história. Até então, tinha o maior estádio particular do mundo, Edmar. Não pode passar pela situação que está aqui por vaidade. Perfeito, parabéns Marcelo, parabéns Robson Bernardo pela análise completa aí do São Paulo. Amanhã eu vou colocar no meu canal do YouTube esse debate sobre o